Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje, aqui no Palácio da Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e vamos entrevistar o presidente, desembargador José Renato Nalini. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje estamos aqui no Palácio da Justiça, Tribunal de Justiça, na sala onde os desembargadores se reúnem para decisões importantes, tanto jurídicas como administrativas do tribunal. Estamos com o doutor José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça. Doutor Nalini, natural de Jundiaí, nasceu em 1945, formou-se em 1970 na Universidade Católica de Campinas, tomou posse na magistratura em 1976 e foi nomeado para a 13ª circunscrição judiciária, com sede em Barretos. Durante sua carreira também passou pelas comarcas de Monte Azul, Itu, Jundiaí e na capital. É desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2004 e ocupou, nos 2 anos passados, o cargo de corregedor geral no biênio 2012-2013. E agora, presidente do Tribunal de Justiça. Tudo bem, doutor Nalini? Tudo bem, Goza. É uma alegria estar aqui com você, que eu conheço desde que eu ingressei na magistratura, hein? Pois você é. Você já lutava, já trabalhava. Pois é uma alegria, então, verificar que você continua empenhado em fazer do funcionalismo, principalmente do Tribunal de Justiça, um funcionalismo estimulado, contente do que faz, acreditando na justiça. E naquilo que for possível, o Tribunal de Justiça está ao seu lado nessa missão. Estamos todos servidores. A federação não é só de servidores do Judiciário, pega servidores de todo o Estado. E gostaríamos de ouvir do senhor, num primeiro momento, como o senhor sente a justiça hoje no Estado de São Paulo. Bem, nós estamos sofrendo, Gozi, uma verdadeira epidemia de judicialização. Eu diria que 100 milhões de processos no Brasil, 20 milhões só no estado de São Paulo, constituem um exagero, porque nós temos uma população de 45 milhões de pessoas. 20 milhões de processos significa, excluindo aí as crianças que em regra não litigam, que todas as pessoas teriam um processo em curso, porque cada processo tem pelo menos 2 partes. Nós sabemos que isso não é verdade, porque dos 20 milhões, 12 milhões são execuções fiscais. São cobrança de dívida do Estado e dos municípios. Mas mesmo assim, sobram 8 milhões de processos. É um exagero. Nós precisaríamos reduzir a litigiosidade e fazer com que as pessoas tivessem condições de resolver os problemas menores numa mesa de diálogo, conversando, se acertando. É muito mais ético, é muito mais eficiente, é muito mais rápido. Então, a sensação que tem aquele que vem administrar o Tribunal de Justiça é a de que há um exagero, há uma verdadeira volúpia por litigar. Porque você deve se lembrar, Gozi, quando eu ingressei na magistratura, que as pessoas tinham um certo escrúpulo de estar em juízo, né? Eu mesmo, juiz substituto, recebia aquelas pessoas constrangidas de entrar no fórum e diziam: doutor, eu nunca entrei no fórum, nem como testemunha. Hoje parece que é um atestado de cidadania, está litigando, né? Então, algum exagero. Nós passamos de um polo em que ninguém litigava para
um outro polo antagônico em que todos litigam. Nós precisaríamos chegar no equilíbrio. Isso veio da Constituição de 88, né, presidente? Ela trouxe ao cidadão uma maneira mais fácil de chegar ao judiciário. Mas que caminhos o senhor acha que a gente poderia traçar, modificar, para que realmente viesse para o tribunal aquelas coisas, para o juiz mesmo, aquelas coisas mais pesadas, e outras tão simples pudessem ser resolvidas de uma forma mais simples? Nós precisaríamos investir nas alternativas, né? Hoje nós sabemos, o processo é considerado a mais civilizada dentre as fórmulas de resolução de conflitos. Mas por ser a mais civilizada, não significa que ela seja a mais rápida, a mais simples e a menos dispendiosa. Ao contrário, o processo é caro, é uma atividade sustentada pelo erário. O erário, o que é? É a soma da contribuição de todas as pessoas. Então, todos os cidadãos, se utilizem ou não do judiciário, estão sustentando a máquina. Nós precisaríamos conscientizar a sociedade de que talvez para ela, num sistema como hoje o do Brasil, é mais eficiente recorrer à conciliação, à negociação, à mediação, à arbitragem. Os americanos, que são bem pragmáticos e não jogam dinheiro fora, eles têm mais de 50 estratégias de administrar os conflitos. Isso não significa dispensar o advogado, mas o advogado deveria ser um profissional da consulta, do aconselhamento, da orientação jurídica, né? Toda pessoa no Brasil hoje sabe que se não é autor, será réu, né? Ela precisa da justiça. Então, antes de entrar nessa justiça, ela poderia se aconselhar com o advogado, ter um advogado como se tem um dentista, um médico, um clínico, né? Para conversar com ele antes de celebrar um contrato, antes de fazer um negócio, antes de aplicar um dinheiro, antes até de casar, né? Porque o casamento tem consequências jurídicas bem relevantes e quem não casa também tem, né? Então é bom conversar com o advogado. Agora, essa tentativa, o Tribunal de Justiça já está implementando através dos Sejusques, né? Esses centros de conciliação, de cidadania, que representam uma justiça mais informal, mais singela, oralidade, e nós temos conseguido bastante resultado. Os principais problemas, presidente, porque, como o senhor colocou, ficou aberta a toda a população, a corrida para o judiciário foi maior, portanto, o número de processos aumentou, o tribunal precisou de mais prédios, mais varas, mais estrutura. E o dinheiro para isso, excelência? Então, esse modelo que nós seguimos tende a inviabilizar o funcionamento da justiça. Por quê? Nós temos facilidade em criar varas, criar comarcas, criar mais cargos. Agora, nós precisamos pensar o seguinte: quando se cria um cargo de juiz, é evidente que nós precisamos daquela estrutura de apoio. Então, nós precisamos de dezenas de servidores. Mas o Ministério Público vai criar um cargo de promotor também, com os seus funcionários. A Procuradoria do Estado vai criar mais cargo de procurador. A Defensoria Pública vai criar defensores. A polícia vai precisar de mais efetivo. Então, no momento que nós criamos um cargo de juiz, nós estamos deflagrando um gatilho que vai atingir um gasto considerável. Por isso é que nós sentimos, né, nos orçamentos aquela queda de braço. O braço da justiça, que é muito frágil, e o braço do governo, que é muito forte e nos derruba facilmente, né? Nós temos aqui na experiência de São Paulo, nos últimos 7 anos, enquanto o orçamento geral cresceu 97%, o orçamento do Tribunal de Justiça cresceu apenas 54%. Não foi compatível, né? Nós teríamos de ter no mínimo 6%
das receitas para a justiça. Até porque a Constituição fala que o Poder Judiciário, que é independente e harmônico com os demais poderes, ele tem autonomia administrativa e financeira. Mas não tem. As duas Constituições falam isso. A federal no artigo 99, a estadual no 55. Nós vimos só um decréscimo da participação do Judiciário no orçamento do Estado. Nós precisaríamos 6%, mas hoje nós estamos com 3,42%. É insuficiente. Então nós começamos sempre o ano com um déficit enorme, né? E aí nós temos que ficar o ano todo correndo atrás de recursos, de suplementação, cortando custeio, já que em investimento o orçamento nem é mais hipócrita, é zero. É só entrar no orçamento, nós vemos que o Judiciário não tem verba para investimento. Agora, nós precisaríamos talvez reformular todo o sistema de justiça. Não é possível que todo o processo que começa aqui no primeiro grau, com o juiz que colhe as provas, e ele é o que mais teria condições de fazer a melhor justiça, porque a prova ainda está ali flagrante, né, flamejante, as pessoas se lembram das coisas, o fato acabou de acontecer. Não é possível que isso depois tenha de passar para um tribunal e essa decisão do tribunal não valha nada, vai para o Superior Tribunal de Justiça, anos depois pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, as pessoas realmente elas começam a descrer do sistema diante da lentidão, não é? E em lugar da justiça atender aquele que tem razão, ela passa a ser o instrumento daqueles que não têm razão e que se servem da nossa lentidão para deixar de cumprir as suas obrigações. Isso é muito triste, não é? É verdade, presidente. O senhor tem colocado sempre essa afirmação que a independência financeira no tribunal é poesia. Realmente, como é que o senhor vê isso? Como sair desta dependência que o judiciário tem do executivo? Uma dependência financeira, sim, mas que na verdade amarra o judiciário, sim, no executivo, né, presidente? Não, nós precisaríamos comover a sociedade, porque o parlamento, ele que deveria ser o poder mais forte, porque é aquele que estipula as regras do jogo, né? Naquela concepção clássica do Montesquieu, o legislativo é o poder mais importante, porque ele faz a lei, ele produz a lei. E o Estado de Direito, que é o ideal da democracia, o que significa? Um executivo que cumpre a lei sem controvérsia, um judiciário que aplica a lei na controvérsia. Então, quem tem as rédeas da sociedade é o parlamento. Mas nós vivemos hoje numa anomalia. O parlamento, para poder sobreviver, ele se alia ao executivo, ele fica fazendo tudo aquilo que o executivo quer para poder participar da gestão da coisa pública. Todo executivo dá uma margem de emendas, né, para o deputado, para o senador, para o vereador atender a sua clientela. E aí o parlamento não tem independência para conduzir o executivo com as rédeas que ele teria. Então, nós estamos sim tentando comover a Assembleia Legislativa. Fui conversar no Colégio de Líderes e tentei mostrar que nós deveríamos retomar essa praxe de o parlamento é quem faz a política pública, quem dá as diretrizes, quem disciplina o que o Estado vai fazer. O governo tem que ficar jungido à lei. E o orçamento é uma lei orçamentária que tem que ser cumprida, não pode haver contingenciamento, não pode haver corte, não pode haver mutilação. Ao mesmo tempo, eu tenho tentado sensibilizar o governador. O governador é um homem que ouve, é um homem sensível, ele foi criado na casa de um tio que foi desembargador nesta casa, depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Zé Geraldo Rodrigues de Alckmin. Então ele sabe o que é justiça, ele respeita a justiça. Agora, talvez ele seja pressionado por outros setores, porque o Estado moderno, ele se apoderou de muitas atribuições. Então,
o governo tem que atender a segurança pública, a educação, a saúde, a transporte, a saneamento básico, infraestrutura, uma série de incumbências. E a justiça, como ela é recatada, ela é reservada, ela é contida, discreta, ela acaba ficando esquecida, né? Nós vamos começar com essa... Já comecei, desde o primeiro mês do meu mandato, eu tenho atormentado o governador e também a Assembleia Legislativa para ver se... podemos não ter, no ano que vem, o orçamento ideal, mas se nós tivermos um salto, os que vierem depois vão encontrando uma trincheira aberta, né? O que não é possível é nós nos conformarmos, todos os anos nós mandamos uma proposta orçamentária, essa proposta orçamentária é mutilada na Secretaria do Planejamento, chega assim mutilada na Assembleia e passa assim, porque é todo um esquema que não permite alteração, né? Este ano eu mandei no último dia da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, um pleito formal ao governador para que reserve 6% da receita líquida do Estado para a Justiça e que uma das diretrizes dessa gestão seria atenuar aquele saldo trabalhista, aquele débito trabalhista que vai se avolumando e nós nunca conseguimos reduzir, né? Então, está lá a pretensão explícita, vou lutar por isso e Deus me ajude e vocês também, que nós tenhamos alguma luz no final do túnel. O senhor falou uma coisa importante que nós, entidades, temos defendido sempre, que o eleitor procura sempre o voto no presidente, no governador, no prefeito, mas esquece exatamente do legislativo, que é o que a gente deveria fazer quando ficasse mais forte, né, presidente? As pessoas esquecem quem votou, né? E daí não acompanha, não fiscaliza, não vê se o seu deputado está cumprindo com a sua diretriz, você escolheu porque você acreditava nele. Então você tem que fiscalizar, tem que continuar municiando ele, dizendo, olha, seria interessante cuidar disso, seria interessante. A gente se descuida, vai se lembrar depois de 4 anos, né? O mundo hoje, presidente, caminha para a informatização total e geral, não é? Acreditamos que em pouquíssimo tempo não haverá outra forma de agir, de se comunicar e de fazer alguma coisa sem ser pela informática. Como é que está esse processo de informatização no Tribunal de São Paulo? Eu acho que nós avançamos bem, nós ficamos durante um período, embora tenhamos sido pioneiros, você se lembra, Gozi, do desembargador Dínio de Santos Garcia, sim, né? Há 30 anos ele já falava em informatização, criou o departamento de informática, mas nós tivemos muitas vicissitudes nesse caminho, né? Então, Constituição nova, ampliando o acesso à justiça convencional, depois nós tivemos a emenda 45 que unificou os tribunais e hoje nós estamos relativamente bem. Eu diria que encaminhamos o nosso sistema para um êxito que muita gente não esperava. É lógico que houve resistência de início, resistência interna de juízes, de funcionários, porque o novo assusta, né, Gozi? Sim. As pessoas que não estão familiarizadas com o sistema novo se sentem atemorizadas, traumatizadas. Mas nós conseguimos vencer essa resistência, né? Isso já vem de gestões anteriores, houve um avanço bem considerável na gestão do desembargador Ivan Sartori, e hoje nós temos assim, toda a segunda instância informatizada completamente, e na primeira instância nós temos quase metade informatizada. O que está nos atrapalhando, Gozi, é que o governo não informatizou a segurança pública. Então, o inquérito, que ainda é de papel, ele chega fisicamente de papel no tribunal. Então, a maior queixa da população é essa sensação de impunidade, que a justiça penal demora. Então, além de nós termos o inquérito, que é um entrave, porque não podemos mencionar sequer o inquérito na fase judicial, ele é de papel. Então nós precisaríamos comover também, isso aí teria que ser a União,
instituir o juizado de instrução, ou seja, o inquérito não é só inquérito, ele já é um processo. É só facultar às partes a plenitude de defesa, o contraditório, e quando termina o inquérito, o juiz só vai sentenciar, porque o promotor ofereceu uma denúncia, né, acompanhou a prova, produziu a prova, assim como a defesa, nós não precisamos repetir aquilo em juízo, né? Esse seria um grande avanço, mas dependemos dele. Agora, algo que não depende de ninguém, dependeria só do governo, é informatizar a segurança pública. Nós só temos o BO, o Boletim de Ocorrência eletrônico, mas o inquérito é todo papel. Então, isso atrasa a informatização da justiça criminal, que é justamente aquela que precisa de maior atenção nessa fase. Com certeza, presidente, com um pouco mais de dinheiro, a informatização virá e vai tomar conta, com certeza, do trabalho no Tribunal de Justiça. Nós não vamos ter saudade de papel, viu? Não vamos ter saudade de papel. Isso é muito bom. As pessoas que estão experimentando, mesmo os advogados que de início estavam tão receosos, eu fico muito feliz quando eu ouço advogados, até não são só os jovens, não, porque o jovem tem uma familiaridade, né? Qualquer criança sabe mexer bastante com a internet, etc. Mas mesmo os experientes, aqueles mais maduros, falaram que estão muito satisfeitos, que tem uma solução rápida. E é interessante que as pessoas que gostariam de ver como funciona na prática, mesmo que elas não sejam da área do direito, visitassem o Foro Regional do Butantã. É um foro aqui da capital, no bairro do Butantã, onde não entrou papel. Tudo lá é informatizado. Então, é um lugar limpo, lugar esteticamente agradável. Aliás, por acaso ou coincidência ou não, as juízas são jovens, bonitas, simpáticas, atenciosas, e ali tudo funciona bem. É a justiça do futuro que já está funcionando. É lógico que não é o estado inteiro, mas pelo menos nós temos a prova de que dá certo. Maravilha. Conversamos no nosso programa de hoje com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador José Renato Nalini. Mas vamos voltar. O nosso próximo programa continua nesta conversa agradável com o presidente. Fique agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Os usuários do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, com mais de 45 anos, podem se inscrever até a próxima terça-feira, dia 3 de junho, para o grupo de geriatria preventiva. Os participantes terão 4 encontros marcados para os dias 11, 18 e 25 de junho e 2 de julho de 2014, sempre das 8 às 12 horas, com profissionais do Serviço de Geriatria e Gerontologia do Hospital do Servidor Público Estadual, que promovem a reflexão e discussão sobre os aspectos do envelhecimento ativo. A equipe é composta por médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistente social e enfermeiros. Serão abordados mitos e verdades sobre o envelhecimento, a importância da nutrição para a qualidade de vida, direitos e deveres do cidadão, aspectos de saúde e qualidade de vida. As inscrições podem ser feitas pelos telefones. Anote aí que vai aparecer na tela: 11 4573 8233 e 4573 8270, sempre no período da tarde. A organização é do Serviço de Geriatria e Gerontologia do HSPE e a coordenação é da doutora Cíntia Kitano Yamamoto. A partir desta segunda-feira, dia 2 de junho, os professores da Rede Estadual de São Paulo poderão se inscrever na avaliação que garante aumento salarial pelo mérito. As provas serão aplicadas nos municípios sede das 91 diretorias regionais de ensino nos dias 24 e 31 de agosto. As inscrições para o programa, que já promoveu 100 mil docentes de todo o estado, se estendem até o próximo dia 16. Estão aptos a participar integrantes do magistério que estejam na faixa 1 e 3, de acordo com o desempenho da prova. Eles poderão evoluir para outros níveis salariais. Os professores devem exercer a profissão há no mínimo 3 anos, atuar em uma mesma unidade de ensino ou administrativa há pelo menos 876 dias
e somar, no mínimo, 1.728 pontos de assiduidade. A nova política salarial permite que os educadores evoluam na carreira a partir de 8 níveis de progressão salarial, com intervalo de 3 anos e aumentos de 10,5% sobre o salário. Para mais informações, acesse a intranet da Secretaria da Educação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Participação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo permanece nesta semana a realizar uma série de audiências públicas iniciadas no final de abril, cujo objetivo é discutir a Lei de Diretriz Orçamentária para 2015 com a população. Estas audiências ocorrem há 10 anos e têm tido grande participação do funcionalismo com suas principais demandas, tais como cumprimento de database, mais recursos para o IANSP, melhores condições de trabalho e a contratação de novos concursados. Nesta semana acontecem mais 3 audiências. Nesta segunda, dia 2 de junho, será na Câmara Municipal de Itapeva, às 10 horas da manhã. Na quinta-feira, dia 5, às 6 da tarde, na Câmara Municipal de Barretos. E na sexta-feira, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Cidadania e Serviço Público, há 15 anos no ar de forma ininterrupta, sempre trazendo tudo aquilo que interessa a você, servidor, a você, cidadão. Para entrar em contato conosco, 11 31 04 38 36. Por e-mail, fespesp@fespesp.org. Pelo nosso site, www.fespesp.org, ou pelo Facebook, www.facebook.com/fed.fespesp. E você já sabe, você acompanha o Cidadania e Serviço Público online pelo canal, pelo site da TV Aberta e depois arquivado no nosso site sob o ícone Fespesp na TV, que você pode depois rever quantas vezes quiser e acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana e até o próximo programa.